Olá, amigos! Alvin Oliveira, mortgage broker brasileiro aqui na Austrália. Olá, amigos! Fabiano Santos, mortgage broker brasileiro aqui na Austrália também. E é isso, chegamos ao fim de 2023 e pelo terceiro ano consecutivo a gente vem aqui passar para vocês a retrospectiva 2023 e o que a gente está esperando para esse ano de 2024, não é isso, Fabiano? Isso aí, vamos lá que tem bastante informação aí para o pessoal, né? A gente tem muita coisa, a gente vai tentar consolidar tudo em no máximo 30 minutos, mas é muita coisa, então não dá para a gente ficar de muito papinho. E Fabiano, que ano? Eu acho que a gente pode cravar esse ano de 2023 como um ano do não esperado, né? E eu não falo nem no sentido de que a gente esperava já que muitas coisas acontecessem, a gente só não esperava que o mercado se comportasse como se comportou, não é verdade? Sim, sim, sim. Tanto quando a gente fala de macroeconomia, né, de fatores Isso. externos, como a gente fala daqui de fatores internos aqui, microeconômicos aqui na Austrália também. Foi bem, vamos dizer, bem animado, mano, né? Bem animado. Quando a gente pensa numa situação em que o juro sobe, né? Quando sobe todo mês, né? E veio subindo do ano passado, a expectativa era de uma queda considerável, né? Dos preços dos imóveis, o que acabou não acontecendo. A gente vai falar sobre Uhum, isso já já, mas foi meio que na contramão. E a gente vem falando isso ao longo do ano, ao longo de lives, ao longo de dados que a sim. gente vem recebendo. E eu acho que a gente pode começar, inclusive, falando sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre a inflação da Austrália nesse ano, né? É, começa você, Fabiano. Me fala um pouquinho para o pessoal para que a gente pode. O que É, aconteceu? a inflação, né? A inflação na Austrália aqui já esteve em 7,5%. Ela Isso. vem reduzindo, mas não na velocidade que o governo australiano gostaria. E É, até alguns momentos dessa queda da inflação tiveram alguns, vamos dizer assim, mini picos isso, e isso. depois ela foi caindo. Então, a gente saiu de uma inflação alvo de 7,5%. Hoje ela está ali balizada em algo em torno de 4,9, mas Isso. a meta de inflação do governo seria já estarmos em algo entre 2 e 3. Então, sim, Está está longe. caindo, Estamos bem longe. mas longe É. da meta. E bem longe, é importante o pessoal entender, para padrões australianos, 1% é muita coisa. Então a gente Já está é. bem longe da meta que o governo havia estipulado, né? A gente está bem longe de estar um 3 na frente, muito menos ainda entre É, 2 e 3. Então exatamente. é algo que a gente precisa ver como que o governo vai trabalhar, que ferramentas vão ser utilizadas para esse ano de 2024. Eu preciso ser sincero, não sei se a gente vai conseguir chegar nesse 2 a 3% tão rápido como o Uhum. governo quer em 2024. O que você acha, Fábio? Vamos lá, vamos começar a fazer o que a gente de vez em quando acertamos, finalmente acertamos mais do que erramos, né? Sim, sim, Mas sim. a gente sempre erra alguma coisa. Então, qual é a tua previsão? Você acha que a gente chega nessa meta em 24? Não chega? Qual é a tua opinião? Né? O que a gente tem que sempre analisar é que normalmente a gente fala com os nossos clientes nas reuniões que perguntam isso para a gente, né? Como Uhum. é que vai ser? É o que eu aprendi aí em 20 anos aí no mercado financeiro, que os números, as tendências, né, as informações, elas não podem ser analisadas separadas, né? Sim, Por sim, exemplo, a inflação, ela vem caindo, e por que ela está caindo tão pouco? Um dos fatores aí, que também são super bem acompanhados pelo governo, é o desemprego, sim, né? A sim. Austrália está há alguns meses, vamos dizer anos, de Anos? pleno emprego. Isso, Pleno isso, emprego. O que é pleno emprego? isso, Empregos aí menor do que 5%. Né? isso, Então, isso, isso o que acontece? Como tem emprego para todo mundo, vamos dizer assim, as pessoas pulam de emprego para lá e para cá, o que acaba pessoas pedindo maiores salários, o que eleva o custo das empresas, que eleva o custo dos produtos, dos serviços, que eleva o custo de tudo. E isso isso, pressiona muito a inflação. Né? Então, esses fatores não podem ser analisados isolados. Então, se a gente conseguir, né, ter aí os outros indicadores aí econômicos aí mais controlados, como desemprego, preços aí de commodities, até mesmo de imóveis, a gente sim pode aí ter aí uma queda da inflação, o que
nos ajuda aí quando a gente vai falar do assunto preferido dos nossos clientes, que é a É, taxa de juros, né? de taxa de juros, sem dúvida. E você tocou num ponto aí super interessante, que foi o custo de vida, né? O famoso cost of living, né? Que subiu por Sim, conta da inflação consideravelmente. Mas uma coisa aconteceu um pouquinho atrasado, vamos dizer assim, porque o custo de vida foi subindo, a gente foi sentindo no bolso, mas os bancos, eles não foram atualizando uma medida que eles têm, que é o custo de vida médio, né, da exatamente. Austrália. E eles mais ou menos ali, quando virou o ano fiscal, eles fizeram essa atualização, né? Então aumentou o custo de vida médio que o banco considera para um casal ou para uma família com um determinado salário. E mesmo que muitas vezes isso é muito comum do nosso público, né? A gente gasta menos que o padrão australiano, não importa. O que acaba sendo calculado é esse custo de vida médio que o banco considera. Então, isso é uma Sim, mudança que a gente também não esperava muito esse ano, né? exatamente, né? Então foram duas coisas aí que impactaram muito o borrowing capacity dos nossos Sim, clientes, né, Alves? sim, sim. Tanto esse aumento do custo de vida, né, que aí Uhum. pressiona o custo dos clientes aí quando o banco vai fazer análise, quanto também, né, a gente vai falar mais para frente aí a questão da taxa de juros, né? Que é um ótimo ponto, porque esse foi. Se a gente tem aí o desemprego baixo, um vilão, é óbvio que a gente quer que todo mundo se empregue, mas é um ponto negativo do ponto de vista para conter essa inflação. Uhum, Porque uma das ferramentas utilizadas pelo governo foi subir pelo governo, pelo RBA, né? Tudo bem que é um órgão independente, mas subir isso. essa taxa de juros. E essa foi a principal ferramenta utilizada nesse ano de 2023, foi esse aumento de taxa de juros, né? E sim, a gente já tinha cravado uma das outra previsão que a gente imaginava, que a gente acertou, que era o aumento de taxa de juros, e Continuidade desse aumento, né? a continuidade desse aumento, a gente teve, eu fiz esse cálculo aqui, a gente teve Uhum, 8 aumentos em 2022, né? E a gente previu que a gente ia ter aumentos em 2023, mas a gente teve somente 5 aumentos nesse ano de 2023. Contudo, Fabiano, comenta um pouquinho, apesar de 5 ser muito perto de 8, esses aumentos foram bem diferentes sim, do ano sim. passado, né? É. Então, O, vamos o, falar um pouquinho sobre esses aumentos. Isso, os 8 aumentos do ano passado praticamente ocorreram mês atrás de mês, a partir ali Consecutivos, consecutivamente ali a a partir de partir de maio. maio. E esse ano, dos 5 aumentos, a gente teve 4 aumentos no primeiro semestre, né? Isso. E tivemos só um aumento agora nos últimos aí 5, 6 meses, o que No último ano, que foi em novembro. exatamente, o último foi em Isso. novembro. Então isso traz para a gente uma perspectiva mais interessante quando para o próximo ano, que é o quê? Continua aumentando, mas esse aumento vem freando e provavelmente vai estabilizar. E em algum momento, né, Alva, a Eu gente acho que, torce que caia. o termo que a gente está procurando é confiança de mercado, Exatamente. né? Eu acho que o consumidor ele começa a se sentir. Vamos lá, a gente nesse ano fiscal a gente teve uma taxa de juros relativamente estável, né? Uhum. E às vezes a gente não se atenta para isso, mas é verdade. A gente teve 6 meses onde a taxa de juros aumentou uma vez Uma e foi vez. 0,25, né? Então a gente Exatamente. está ali, o RBA, a taxa atualizada está 4,35. E aí, Fabiano, vamos para mais uma previsão. O que você acha que acontece em 2024? Sobe, cai? Ou como que é o timeline desse 2024 para você? Para mim, né, se não acontecer aí nenhuma coisa aí Claro, macroeconômica, muito, né, claro, uma claro, pandemia, uma outra claro, guerra, sei lá, aqui claro. próxima, né, que Isso, impacte muito o mercado isso. australiano, olha, eu acredito que tem aí no máximo aí mais um aumento, se tiver, né, uma estabilidade em algum momento lá no final do ano que vem, mais para o início de 2025, essa taxa aí começar a cair, né? Sim. Acredito, Alves, que não, né, acredito não, tenho praticamente quase certeza que a taxa vai mais chegar naqueles patamares de Não, Covid, né? isso, De isso, que a gente teve cliente a 1,79, 1,99, 2%. isso. Sim,
né, cair um pouquinho mais ali para o patamar de Isso. 5, né? 5 e pouco. E eu compartilho 100% com essa tua ideia. A gente nem tinha falado sobre isso, eu realmente Uhum. compartilho. E eu queria tocar, daqui a pouquinho, quando a gente falar de preço de imóvel, eu queria tocar um pouquinho nesse assunto. Mas essa taxa, a gente fala na taxa base, que está 4,35, 5, essa é a taxa do RBA, né, que ok. seria o Banco Central Australiano, Uhum. mas isso significa o quê para o comprador, né, para o consumidor? Qual é a taxa que hoje a pessoa pode esperar quando compra um imóvel? Normalmente quando o cliente hoje, né, está trabalhando aí com algo em torno de 20% de entrada, um pouco mais, né? A Ou gente está fazendo parte daquele benefício, né, dos de Home benefícios do Guarantee. governo, do Home Uhum, Guarantee Scheme e tal, a gente está com 6 baixo aí. Temos até alguns bancos, pequenos bancos, pequenos uhum, players, não muitos, uhum. se aventurando em alguma coisa ali até um pouquinho abaixo de 6, Isso, 5,99, mas isso. na sua grande maioria 6 baixo, né? É, 6,1, 6,2, isso, 6,3. isso. Se você vai trabalhar com menos de 20% de entrada, aí a gente já vai Ou para não se encaixa no benefício, né? Porque ou às no vezes você 5. não se encaixa, né? Isso. Aí a Isso, gente já vai mais ali para um 6 médio, ali 6,5, isso. 6,6, mais se E aproximando aí ali varia um do pouquinho. 7, do Isso, 7%. isso. Tá? E aí, gente, à medida que essa taxa for mudando, isso vai afetando a tua taxa caso você esteja num financiamento Uhum. variável e tal, que a gente já falou muito em vários vídeos, né, as diferenças entre fixos e variáveis. A ideia aqui não é educar sobre isso, né, mas sim Isso. passar para vocês mais ou menos o que esperar. E Alve, não tem como a gente falar de Austrália e não falar de um É, ou outro fator aí muito importante, né? isso. Que Uhum. se chama imigração, né? É verdade, é verdade. Toca o barco aí, fala um pouquinho. Isso é interessante, né? Porque a gente fala, e isso é uma das coisas que a gente conversava muito, né? À medida que esses juros começaram a subir, e aí a gente pode também, o que a gente tinha falado de 2022, que era um ano, né, de Covid, de recuperação de Covid, a gente crava 2023 como sendo a Austrália foi repopulada, né? As Sim. fronteiras se abriram, as pessoas voltaram, começou a ter benefícios para o estudante podendo agora trabalhar 40 horas, exatamente porque não tinha empregado Isso. suficiente, então a gente precisava de mais pessoas, então isso acabou sendo tão popular que trouxe mais imigrantes, e a gente teve aí um recorde de 518 mil novos imigrantes entrando na Austrália em um ano, Ano fiscal 22-23, né? no ano fiscal 22-23. E aí, o que isso causa? Se a gente pega a quantidade de pessoas entrando, tendo que ter onde morar, elas precisam ter onde morar, os juros subindo, você une a oferta, a procura, o preço caro do dinheiro, o aluguel subiria. É natural. Isso estava muito claro que ia acontecer. E teve sim locais que o aluguel subiu 35%. Tem histórias aí, basta a gente procurar dentro do nosso ciclo de amizade na Sim. comunidade, a gente sabe de casos como esses, né, E Fabiano? esses imigrantes, né, Alves, normalmente, mesmo que eles já cheguem com PR, eles não chegam comprando, na maioria dos Não, casos. Eles alugam, não. querem entender onde que Isso. eles vão morar, e depois é que eles vão aí dar o segundo step para a compra. E isso é importante entender. E aí a gente precisa. E é por isso que é tão importante esse vídeo, gente. Isso que aconteceu agora vai ter um resultado daqui a 2 anos. Sim. Porque essas pessoas que chegaram agora vão chegar, vão se estabilizar, e alguns vão começar a comprar daqui a 2 anos, 3, 4 e assim sucessivamente, dependendo da jornada de cada imigrante. E esse número de 416, que sim foi altíssimo, que sim causou, fez com que o governo agora mudasse as políticas para tentar reduzir, essa redução ela ainda é para alto. A gente vai gradativamente cair para em torno de 200, 300 mil por ano, que ainda é muita gente. Muita gente. Né? As pessoas têm que ter onde morar. É importante entender. O déficit de construção é enorme. A Austrália não constrói a quantidade de casas suficientes
para suprir o aumento populacional. Saibam disso. Então, isso é fundamental para a gente entender o perfil de você que quer iniciar essa tua jornada imobiliária. E a gente vê isso acontecendo ano a ano, né? Por pelo menos 8 anos que a gente bate esse papo, Exatamente, né? exatamente. Eu trouxe aqui, Fabiano, alguns aumentos de aluguel para o pessoal ter ideia. E aí são aumentos médios. A gente sabe que teve pessoas que sofreram muito mais. Mas Perth lidera, teve um aumento de 16%, né? Brisbane 13%, Sydney 12%, né? Então, a gente está falando de aumentos de 2 dígitos de aluguel, do custo de aluguel, né? É um dinheiro, infelizmente, jogado fora sem que entrar no mérito se vale para o que vale a pena fazer. O ponto é um dinheiro que passa a onerar o teu fluxo mensal, né? O teu orçamento mensal. Então, isso de fato foi algo que a gente nem esperava, a gente nem Sim. cravou essa previsão ano passado, né? Essa Um, entrada de imigrantes. um exemplo muito prático, né? Me mudei para Gold Coast há 2 anos e meio. Na Uhum. townhouse, ali no condomínio de townhouse que eu morava, eu comecei alugando por 570. Hoje, o condomínio da Isso. mesma townhouse, $800. Há 2 anos Exatamente, exatamente. E por esse semana. sim é um aumento maior do que a média que você teve ali na região de Brasília. A gente está falando, aqui eu fiz uma continha rápida de 40% de aumento, É, né? E tá. é real, isso é real. A gente tem esse dado e é fato, né? Então são E, pontos que foram muito interessantes de se perceber. e como a gente acaba conversando, né? Depois a gente vai falar um pouquinho das nossas meetings, mas com clientes de toda a Austrália, é uma Isso, coisa meio geral, né? Não é uma isso, coisa, tá em Queensland, tá, não sei o quê, tá todo mundo de todas as regiões falando disso. isso, A isso, crise do isso, aluguel é muito grande aqui na Austrália, onde que não isso. a velocidade das construções imobiliárias não acompanha o crescimento populacional e o crescimento dos imigrantes. Isso, de fato, daqui a pouco a gente vai dizer para você, mas a gente conversa com muita gente todo dia. É Uhum. muita gente, saibam disso. A gente conversa com muita gente. Então a gente consegue dizer com propriedade mais ou menos o sentimento, pelo menos da comunidade brasileira, tá? Uhum. E aí, Fabiano, não só teve a imigração, mas a gente continuou, e essa também foi uma previsão que a gente Sim. seguiu, né, que foi a migração de grandes capitais para capitais menores ou para cidades menores, buscando um custo de vida ou um imóvel mais acessível, né? E isso É, a gente viu isso muito claramente, né? a questão do work from home foi uma herança do Covid, né? Sim, a Sim, gente tem algumas empresas pedindo para o pessoal retomar para os offices, sim, mas tem muitas empresas que estão até gostando desse novo modelo, ou o funcionário trabalhando de casa, ou fazendo uma coisa mais híbrida e tal, que não precisa de offices tão grandes, ou trabalhando em coworks, coisas desse gênero, né? Então, essa saída de regiões como Sydney, Melbourne, né, capitais, onde né, apartamento, famílias moravam em apartamentos mais caros, vindo para regiões às vezes mais quentes, às vezes podendo comprar um imóvel maior com um quarto a mais, onde pudesse fazer o seu home office e tal, tem uhum, sido uma tendência muito grande, né, de migração desses centros uhum. para outros estados, né, como Queensland, South Australia, WA, a gente tem visto muito disso acontecer. Exato. E aí a gente entra na nossa previsão que a gente fez, que a gente errou, em parte, mas a gente errou. No final do dia a gente errou. A gente previu que a gente ia ter sim ainda uma pequena queda de imóveis nesse ano de 2023. Nos valores, né? Nos valores, no preço dos imóveis, né? Óbvio, a gente chegou ali no início de 23, numa situação de aumento de taxa de juros, era natural ver essa queda acontecer, né? E abraçar essa. A gente dizia muito isso, gente. Eu acho que entre janeiro e maio vão ter grandes oportunidades de compra. E nesse ponto a gente acertou, né? Sim, A gente teve quedas ali até mais ou menos maio, né? sim. Dois pontos, né? O aumento da taxa de juros, trazendo essa questão de as prestações ficarem mais maiores e tal, e ter aí uma crise aí de repente, desconfiança dos consumidores, como também
né, a diminuição do borrowing capacity dos Isso, clientes, isso. onde que eles em um determinado momento poderiam comprar um imóvel, sei lá, de 1 milhão, e Já não agora esse poderiam mesmo mais. cliente tem que comprar um imóvel mais barato, que traz aí, Exato. né, o preço dos imóveis mais para baixo. E a gente esperava isso, a gente esperava ainda mais uma queda e a gente esperava um mercado mais flat, né? Que não foi o que É, aconteceu pela entrada, pelo retorno das pessoas, pela falta de estoque, né? E por esse segundo semestre mais estável, né? E aí a gente vê, se comparar ao ano passado, algumas cidades como Perth, Brisbane e Sydney já com crescimentos de 2 dígitos. O mercado já se recuperou. Então, se você espera uma queda, espere sentado. A queda aconteceu. Você perdeu essa oportunidade, infelizmente. Pensa, procura a tua região e vê o que faz sentido para o teu budget dentro da tua capacidade de endividamento. Mas e aí? O que né? esperar para 24? Né? E aí 24 é perigoso. É muito Né? perigoso. E Perigoso essa. Pode falar, pode falar. só mais um ponto, né, Alves, desse que você colocou, de teve uma queda e já voltou a crescer, que na contrapartida, né, de um aumento de taxa de juros, uma diminuição do borrowing capacity, o governo, né, continuou aí com os benefícios aí para compra Sim, de sim, imóveis, sim, sim, né, o que sim. ajudou muito, né, É, tipo, isso. tivemos aí a extensão do Home Guarantee Scheme, de não pagar o Que a gente não seguro. esperava. A gente não esperava, né? Não, Inclusive não espera. Pode falar, perdão, pode falar, Fabiano. não só teve a extensão por mais um ano, como eles incluíram agora os residentes permanentes também, onde Exatamente. era só para cidadãos. Tivemos ali o aumento do price cap do Temporary Concession em New South Wales, né, que era 650 mil, agora é 800 Que mil. foi principalmente para a área regional de New South Wales, foi Nossa, enorme, foi um grande boost maravilhoso. isso aí, né? Né? E mais recente, agora mais para um mês atrás aí, o aumento aí do First Home Owner Grants aí de De Queensland, casas novas de Queensland, casas né? novas, né? Quem comprar casas novas até 750 mil em Queensland, antes Isso, ganhava do governo um grant de 15 mil, dinheiro na conta, né? isso, Agora esse isso, grant é 30 mil dólares. Então o isso, governo isso. está olhando para essa questão da problemática da moradia e está tentando incentivar isso a acontecer. Para vocês entenderem o nível de quão impactante isso é no mercado, para regiões menores de Queensland, um imóvel novo de 500 mil dólares hoje é comprado sem depósito. Então, é esse o nível do impacto desse benefício em Queensland. Então, isso faz sim com que o mercado se mantenha e acabou fazendo com que ele cresça, né? Exatamente. Muito bem. Então, agora eu vou tentar me comprometer um pouco e vou avisar aqui para você que quer entrar no mercado em 2024. E a gente vai fazer um seminário só sobre isso logo no início do ano. Eu acho, aproveitem enquanto a taxa de juros está relativamente alta. Os preços subiram, eles estão relativamente estáveis, eles estão subindo pouco por mês, 0 ponto algo. À medida que essa taxa de juros cair, e eu acho que ela começa a cair mais para o fim do ano, a gente vai começar a ver uma subida exponencial dos preços do imóvel, porque é natural. Taxa de juros cai, capacidade de endividamento aumenta, mais pessoas voltam para o mercado e aí, de novo, os preços sobem. Então, você garantir teu imóvel em 24, talvez você esteja falando o que a gente fala para você que comprou lá na pandemia em 2020. Nossa, como eu queria ter comprado em 2020. Talvez daqui a 3 anos você vai estar falando a mesma coisa lá em 2027. Nossa, puxa, olha que bom que eu comprei em 2024. Então, fiquem de olho, porque se essa queda vem, esses preços voltam a subir. E aí é uma oportunidade de você capitalizar nisso, sendo no seu imóvel ou sendo em múltiplas, ou uma ou duas propriedades de investimento. Então fiquem de olho nisso aí. Essa que é a minha grande previsão para o ano que vem. Vamos ver, no final do ano vocês me batem ou não, tá?
E concordo plenamente contigo, Alvin. Não sei se você concorda com essa, mais essa cerejinha no bolo. Eu não estou vendo assim para o próximo final de ano fiscal, né, que é onde estão revistos os benefícios do governo, que alguma coisa vai sair. Parece que vai ter uma continuidade dos Isso, benefícios do governo para ajudar na compra do isso, imóvel. A gente isso, consegue até sentir isso, porque tem novos bancos isso, entrando entrando. para Isso. oferecer benefícios e tal. Ninguém entraria se tivesse para acabar, né? Sim, Os sim. benefícios e tal. Então, além da diminuição da taxa de juros, incentivo do governo para compra. Então, a gente está bem animado aí para 2024 ser um ano aí bem interessante aí na compra de imóveis, né? E aumento de preço. Demais, demais. Isso além, né, Fabiano, se a gente falar do grande vilão que foi o borrowing capacity, segue sendo vilão, e quando a gente começa a ter a taxa de juros, esse vilão passa a ser menos vilão, né? Então Exatamente. isso foi outro acerto que a gente teve, foi o borrowing capacity, né? Eu acredito, meu querido amigo, que a gente cobriu nossas previsões para o ano que vem. A gente Sim. cobriu a retrospectiva desse ano de 23. E agora é a hora que a gente sempre também traz aqui para todos os nossos clientes, nossos amigos, nossos seguidores, né, nossos futuros clientes, um update do que a Capta tem feito, do que a gente tem feito ao longo do ano. É, e até como forma de agradecer a comunidade que sempre nos Sim. abraçou e sempre nos recompensou do trabalho que a gente vem fazendo há tanto tempo, né? Sim. É. Então, vai lá, começa aí, vamos lá. Então vamos lá. Então a primeira coisa, lembra que a gente falou o tanto de pessoas que a gente consegue para a gente ter essa amostragem? Nós tivemos, eu fiz esse cálculo, Fabiano, nós tivemos nesse ano de 2023 quase 900 reuniões com novos clientes, tá? A gente está falando, gente, em 75 reuniões por Por mês, mês. tá? É muita gente que a gente conversa. Você pensar que o mês não tem 30 dias, né? Que o mês estão ali, são 5 dias úteis naquele mês, né? É muita gente que a gente, em cada semana, né? É muita gente que a gente conversa, é muito dado que a gente acaba trazendo para vocês. E a gente iniciou, né? 460 processos de pre-approval, né? 460 pessoas da comunidade ou famílias que ali tentaram, que deram o primeiro passo na jornada deles, né, de compra, e fechamos o ano com mais de 200 famílias felizes, com as chaves na Chave mão, na na sua mão. nova casa, com casas de investimento. A gente teve esse ano um cliente que comprou sua quinta casa de investimento, Fabiano. E é nosso É. cliente desde a primeira, Sim, né? sim, sim. Alvin, e de novo falando, né? E não é só cliente em uma determinada região do país, né? A gente tem clientes Isso. aí comprando imóveis de moradia e de investimento em todos os estados aí da Austrália, que nos deixa Então, muito sim, felizes. a gente atende em Adelaide, a gente atende em Perth, a gente atende em Melbourne, a gente atende em toda a Austrália. Importante saber que às vezes as pessoas não sabem Isso. que a gente atende todo mundo. A- E Se a pode gente for falar. falar, Alvin, de um crescimento aí de 2023, né, comparado a 2022 aí das nossas atividades em geral, pegando os números Uhum, aí, colocando tudo no saco, uhum. algo em torno aí de 47%, né? Exatamente. Se a gente pegar o resultado de vendas de 22 para o resultado de venda de 23, foi um crescimento de 47%. A gente já tinha previsto um crescimento, mas a gente Mas superou nossas superou. expectativas, o que a gente fica muito feliz. E eu sempre fico feliz quando o resultado, quando o trabalho dá resultado, Exato. né? É. Então a gente fico muito grato. E por falar em resultado, esse também foi um ano que foi, como se falam aqui, foi um landmark na história da Capta, né? A Capta ganhou o primeiro prêmio nacional, né? Nós ali ganhamos como Rising Stars no Australian Broking Awards, que é um dos prêmios de mais prestígio nacionalmente na Austrália, né? Tá até aqui para vocês que estão, né, Que vendo no legal. vídeo o nosso troféu. E começamos já o ano de 2024 com 8 nomeações
para o próximo prêmio que vai acontecer ali em março, né, Fabiano? Sim, sim, temos aí 8 nomeações e fico muito feliz aí de ter sido, né, nomeado em 2 Exatamente, dessas gente. dessas dessa possibilidade aí como finalista, né, a gente está É, como finalista em 8 categorias aí, Fabiano foi né, nomeado em 2 categorias pessoalmente, né? é, Ah, Capta em 8 e eu aí representando a Capta, logicamente, o isso, time em isso. 2 pessoais, né, que me É. deixa muito feliz aí, vamos com tudo, vamos tentar Vamos lá, ganhar. a gente vai estar lá celebrando e colocamos a música brasileira para, se a gente receber o troféu, para ir lá receber e mexer com esses gringos, né? Mas foi um ano muito feliz, a gente fica muito grato, a gente fica muito feliz de uma empresa formada por brasileiros, que atende esse público, em sua maioria, está, né, sendo reconhecida nacionalmente e podem ter certeza que a gente está só começando, né, Fabiano? E isso aí, estamos nos preparando aí para crescer tanto quantitativamente quanto qualitativamente no ano que vem, né, Alvo? O que está vindo por aí? Então vamos lá. Ontem nós finalizamos uma das reuniões mais importantes que a gente faz anualmente, que a gente desenha todo o ano de 2023. E aí vem das nossas atividades, como o time, o crescimento e tudo que vai acontecer. Vamos 2024, começar, né? perdão, 2024. Então vamos começar falando do que a Capta é conhecida, né? Pelos eventos. Então, o que vocês podem esperar de eventos nesse ano de 2024? Pelo menos, então vamos dividir esses eventos em eventos abertos para todos, e daqui a pouquinho a gente também fala de eventos exclusivos para clientes da Capta. Então, abertos para todo mundo, todos podem participar. Nós vamos ter ali 2 a 3 eventos presenciais. E aí você que é de Sydney, você que é de Brisbane, talvez você que esteja de Melbourne, quer ir lá, quer conhecer a gente, quer bater um papo, quer conhecer outras pessoas que estão ali na mesma jornada que você, é uma grande oportunidade. E, Já e, está no- marcado, agendadinho. e normalmente, né, Alvo, a gente sempre leva ali outras pessoas para Palestrantes, total. palestrantes Sim, aí, sim. bar agents, solicitors e Isso. tal, para trazer aí bastante informação para a Buyers gente em relação agents, a contadores, financial planners, advogados, dados. sempre traz muito. Esse é um evento muito rico e vale muito a pena participar. Para você que não vai estar nessas cidades, não se preocupe. Nós teremos 3 webinários abertos para todo mundo, para a Austrália inteira. Já provavelmente vai ter um já agora em fevereiro. Fiquem de olho, tá? Seguimos com as nossas lives mensais no Instagram. Todo mês tem live. Quer seja live de tira dúvida, quer seja live que a gente traz aqui convidados, né, para bater um papo sobre o mercado, sobre uma área específica, tá? Que mais, Fabiano? A gente vai ter os vídeos, né? A gente sempre tem aqui Sim, toda semana, põe vídeo para vocês. né? Às vezes 2 vídeos semanais e tal, e também a gente vai ter a manutenção aí né, do quadro Café com Fabiano, Que que foi um sucesso foi nesse ano muito de 23, legal, né? né? Consegui aí bater um papo aí com 8 pessoas aí que passaram aí pela jornada de compra, tanto clientes como parceiros nossos, aí dando a visão deles do processo, Isso, não isso. só a nossa como broker, que foi bem bacana, o feedback foi bem positivo aí em relação a isso, e aí a gente vai fazer essa manutenção. Uma outra coisa, óbvio, também que a gente tem feito, né? A gente fez no ano passado e também vai fazer esse ano, que eu acho legal, a gente nem combinou isso, mas acho legal de a gente Uhum. falar, que é o que a gente normalmente faz, que é devolver para a comunidade, que a Sim, comunidade nos dá, sim, né? Então a gente sim, começou a patrocinar também sim. eventos aí, principalmente envolvendo brasileiros e tal. Então Isso. patrocinamos mais uma vez aí o torneio de beach tênis em Gold O Coast, maior torneio de beach tênis da Austrália, que é o Austrália. torneio de É, Gold Coast, e a gente provavelmente deve fechar com eles. Vamos estar aí mais também nesse ano de 2024. Foram 2 anos consecutivos, a gente vai para o terceiro ano. A gente patrocinou e seguiremos patrocinando duplas profissionais de beach tênis também, isso. né? Os atletas, não só o evento, os atletas, enfim, tem vários aí, outros eventos da comunidade que a gente quer estar perto, que a gente quer estar envolvido,
A gente quer estar perto de vocês. A gente, por ser uma empresa online, a Exato. gente sente falta desse calor Contato, humano, contato, né, com o nosso público. Então, isso para a gente é muito exatamente. importante. Não, perfeito, Fabiano, maravilha. E a gente, uma das práticas que a gente faz aqui é sempre receber muito feedback dos nossos clientes, todos os clientes que participam do processo falavam, olha, Alvi, melhorem isso, tentem fazer essas mudanças. E uma delas que falaram muito era a educação, né? O que eles fazem depois que compram o imóvel. E isso fez com que a gente criasse lá atrás, e vai se manter para esse ano de 2023, Uhum. 2024, o Capta Education Club. E aí esse é uma série de webinários exclusivo para nossos clientes. E aí é para você que já passou pelo processo, você que já comprou o imóvel, são webinários exclusivos que vai falar sobre equity, tua jornada como investidor, como que está teu imóvel mais rápido, enfim, vai ter uma série ali educacional para você que já tem imóvel, que já é nosso cliente, para que a experiência seja um pouco diferente do que aí você está acostumado em outros lugares. A gente fica muito feliz com isso. Mas esses são os eventos, Fabiano. O que a CAP está além para que a gente consiga entregar mais, para que a gente consiga atender mais pessoas e atender melhor, porque a gente chega numa situação que a gente tem que atender todos os nossos clientes existentes, tem que atender todos os clientes que estão por vir, e essa qualidade tem que se manter. Então não tem como fazer isso sem crescer o time. Exatamente. Exatamente, né? Então, tanto na parte de vendas, né? No nosso front-end, a gente está crescendo aí para o ano que vem aí o time de brokers, né? Então, a partir do momento que forem entrando as pessoas, a gente vai aí apresentando para a comunidade, e também não tem como só a gente aumentar a venda se a gente não se prepara no back-office para a gente estar atendendo esse crescimento Isso. de demanda, né? Então, a Capta já de 2022 para 2023 teve aí, quase dobrou o tamanho, né, do time, e vai agora colocar mais pessoas também, tanto na parte de back-office, da parte de suporte. Estamos aí melhorando bastante toda a nossa área de customer service também, e estamos ainda aí implementando novas ferramentas aí para o processo ficar ainda melhor e ficar mais rápido e mais responsivo para os nossos clientes. Exatamente. A ideia é sempre escutar vocês e melhorar. E com isso, gente, fica a nossa mensagem de gratidão, de obrigado por mais um ano que passou e que muitos venham. Não é isso, Muito, Fabiano? exatamente, é muito bacana, né, trabalhar com isso, né, Alves, que a gente está trabalhando sempre com a realização de sonhos aí grandes das Sim, pessoas, e sim. muito bacana, a gente atende clientes de outras nacionalidades, mas logicamente a comunidade brasileira é o nosso principal foco, e é muito bacana ver quantos e quantos mais clientes aí estão entendendo como é possível realizar esse sonho rápido e comprar o seu imóvel, o seu primeiro, o seu segundo, o seu terceiro, É. e por aí vai. A gente fica muito feliz e agradecido, né, das pessoas confiarem na gente, estar E participando e é isso, e ajudando não é elas sobre nisso. esses números, não é os números, é sobre a emoção de Exato, poder estar presente na jornada do imigrante, né? De poder, exatamente, muitas vezes, você conheceu a gente ainda no Brasil, ainda pensando em morar na Austrália, e aí, eventualmente, chegou aqui e virou nosso cliente, e a gente está no teu mapa. E isso, para a gente, de coração, não tem preço. Então, muito obrigado. Os vídeos seguem, mas retrospectiva somente daqui a 12 meses. Tá joia? exatamente. Um abraço, gente, e até o próximo vídeo. Muito obrigado, gente, por esse ano, e vamos para cima aí em 2024. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.